Olá, canquetes e canquitos virtuais, alô você assinante, dando sequência ao nosso estudo de função do primeiro grau. Vamos agora fazer alguma análise acerca do gráfico da função afim ou função do primeiro grau. Temos aqui já novamente a definição de função do primeiro grau. Lembrando a você que o meu A é o coeficiente angular ou taxa de variação e que o meu B é o coeficiente linear. Sobre o B, informações adicionais neste vídeo para você. Bom, vamos usar aquele mesmo exemplo em que nós finalizamos o nosso vídeo anterior. Temos aqui a função f de r em r, já que é uma função afim, definida por f de x igual a 3x menos 1. O que vai acontecer se o meu x for igual a zero? Pense comigo. Se o meu x for igual a zero, vamos ter 3 vezes 0, que dá 0. 0 com menos 1 é menos 1. Quer dizer, então, para x igual a 0, temos y igual a menos 1. E isso me dá qual par ordenado? O par ordenado, onde a minha abscissa vai ser 0, o meu x vai ser 0, e a minha ordenada vai ser menos 1, ou seja, o meu y vai ser menos 1. Também no vídeo anterior, nós vimos que para y igual a 0, nessa minha função, o meu x vai ser igual a 1/3. Basta que eu pegue essa minha função, f de x, e iguale a 0. Passando o menos 1 para cá, se é menos 1 ele está diminuindo, vai passar somando, 0 mais 1 fica 1, e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Isso foi feito passo a passo no vídeo anterior. Bom, mas com essa informação eu posso formar com você mais um par ordenado. Dessa vez o meu x, a minha abscissa, vai ser igual a 1/3. E quem vai ser 0 vai ser o meu y. Bora entender, então, o que acontece nesses meus dois pares ordenados. A imagem do 0 é menos 1, a imagem do 1/3 é 0. Nesse ponto aqui de cima, já que o meu x é igual a 0, o ponto ele é marcado no valor, aliás, no eixo das ordenadas. Em contraproposta, se o meu x... Aliás, se o meu y for igual a 0, aí eu vou marcar no eixo das abscissas. Bora então representar esses pontos no plano cartesiano, sabendo que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos x e y. Ou seja, o gráfico que representa uma função afim não vai cruzar nenhum dos eixos, nem o eixo x, nem o eixo y, formando com estes ângulos de 90 graus. Então, vai ser sempre uma reta oblíqua. Bom, vejam o seguinte, então, vocês. Aqui eu tenho o nosso eixo dos x e aqui o eixo dos y. Aqui a interseção dos eixos. Quem está à direita de 0 ou acima de 0 tem valor positivo. Quem está à esquerda de 0 ou abaixo de 0 também terá valor negativo. Então, marcando o ponto 0 e menos 1, o x vai ser 0, então eu vou marcar no y o menos 1. Um valor por aqui mais ou menos, né? Eu boto aqui o menos 1 e aqui está representado o ponto 0 e menos 1. O outro ponto vai ser o ponto de x igual a 1/3 e y igual a 0. Ora, se o meu x, ou melhor, se o meu y é igual a 0, então eu vou marcar este ponto no eixo dos x. Aqui está o nosso 1/3. Então, conhecendo dois pontos de uma reta, isso vem lá da geometria plana, conhecendo dois pontos de uma reta, você consegue localizar exatamente onde está essa reta. Então, com dois pontos dentre os infinitos pontos que uma reta possui, é o suficiente para eu dar a localização dessa reta. Então, vou traçar agora aqui uma reta que passa pelos dois pontos aqui marcados. Então, aqui eu tenho o gráfico da função f de x igual a 3x menos 1. Veja que aqui eu tenho o exemplo de função crescente. Isso acontece porque o meu a, aqui nessa minha função, é igual a 3. E 3 é um valor positivo. Então, tome nota, quando o meu a ele é positivo, ou seja, quando ele é maior do que 0, vamos ter uma função do primeiro grau, sendo uma função crescente. Em contrapartida, se o meu a for um valor menor que 0, for um valor negativo, a minha função afim vai ser uma função decrescente. E percebam vocês também, no gráfico aqui da minha função,
que o ponto de interseção, aonde o gráfico tocou o eixo dos y, aqui foi no -1, e o -1 é exatamente o valor do b, que é o nosso coeficiente linear, o valor constante de uma função. Então, bora entender aí agora a importância desses dois coeficientes que eu tenho na função afim. O nosso a, que é o coeficiente angular, ele determina se a minha função vai ser crescente. Ela vai ser crescente se o meu a for positivo, for maior do que zero, ou se ela vai ser uma função decrescente. Aí o gráfico teria o sentido contrário, seria este aqui. Isso vai acontecer se o meu a for negativo, se ele for menor que zero. Já o nosso b, que é o nosso coeficiente linear, ele representa exatamente o valor em y, ou ponto do eixo y, que foi tocado pelo gráfico. Então, já estamos aí avançando bastante nos estudos de função do primeiro grau. No nosso vídeo, tem muito mais função afim para vocês. Eu vos aguardo. Até lá.